Aleluia. Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios 3, 18. Vamos ler e depois vamos transformar esse versículo em nossa oração. E todos nós, com o rosto desvendado, aleluia. Nessa semana, nós desfrutamos bastante do alimento diário. Foi uma semana muito rica, cheia de pepitas preciosíssimas. E essas pepitas todas que estão presentes no alimento diário essa semana, elas podiam ser, elas foram resumidas, né? O encargo central dessas pepitas está em Gálatas 1:15 e 16, que fala o seguinte: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne nem e sangue. Então esse versículo, ele fala de duas coisas. Fala primeiro que Deus me escolheu, me separou e revelou Cristo a mim. Mas essa revelação, ela tem uma finalidade. Ele não revelou apenas para ficar revelado. Ele revelou para que eu o pregasse entre os gentios. Esse foi o encargo, né? Foi falado ontem, tanto aqui na casa 1 quanto na casa 2. O encargo dessa semana, de uma maneira viva e muito cheia de frescor, de nutrição, e fomos muito alimentados. E durante essa semana, no alimento diário, muitas figuras foram mostradas para nós entendermos a dimensão deste comissionamento e dessa revelação de Cristo em nós. Uma dessas figuras é essa de 2 Coríntios, que nós acabamos de ler, que fala, começa no versículo 13, falando da glória de Deus na face de Moisés. Também Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo anterior, no capítulo 2, ele fala do aroma de Cristo. Então nós vamos centrar nessas duas figuras para nós ganharmos um pouco mais desse encargo dessa semana. Então, essas duas figuras, 2 Coríntios capítulo 2 e 2 Coríntios capítulo 3, são figuras maravilhosas para compreendermos o encargo de Paulo e o encargo dos irmãos nessa palavra dessa segunda semana do alimento diário. A primeira figura está em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Vamos ler esses dois versículos juntos. Graças, porém, que em Cristo
o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu esses versículos. Então, Paulo estava lembrando da figura do sumo sacerdote. Ali em Lucas, no capítulo 1, nós temos a figura do sumo sacerdote Zacarias, entrando no Santo dos Santos para apresentar incenso a Deus. Então, o sumo sacerdote, todas as vezes que ele entrava no Santo dos Santos, ele, no santo lugar, tinha um incensário. E aí ele ia com o seu incensário particular, né, que ele carregava na mão, e ele pegava o incenso que ele tirava do altar de incenso e lançava no incensário e entrava dentro do Santo dos Santos para se apresentar diante de Deus. Se ele apresentasse no Santo dos Santos sem o incenso e sem o sangue para ser aspergido sobre a tampa do propiciatório, ele morreria. Mas Paulo não está preocupado com os aspectos negativos, se vai morrer, o que vai acontecer. Ele só está falando o seguinte nesse versículo: o Santo dos Santos, onde eu avisto a Deus, ele é também uma câmara de saturação de perfume. Então, nesses versículos, quando ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo, ele estava lembrando da figura do sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos, apresentou o incenso e ficou um tempo ali no Santo dos Santos, na comunhão, diante da glória de Deus. E enquanto ele tinha comunhão com Deus, a roupa dele, todo o corpo dele foi impregnado com aquele aroma. Quando ele saía do Santo dos Santos, ele entrava no Santo dos Santos e depois ele saía para falar às pessoas. O que dava respaldo ao sumo sacerdote, que trazia confiabilidade à palavra do sumo sacerdote, era o aroma. Então, quando o sumo sacerdote falava e as pessoas sentiam o aroma impregnado nas roupas do sacerdote, ele tinha certeza que Deus estava falando por meio daquele homem. Aquele homem, quando ele falava sem o aroma, as pessoas podiam falar: muito boa a palavra, mas é apenas a opinião do sumo sacerdote. Mas se tinha o aroma, ele falava: se não foi Deus que tivesse falado, se não é Deus que está falando, esse homem teria morrido lá dentro, ele não sairia de lá. Então, o aroma do incenso é o respaldo ao falar do sumo sacerdote. Então Paulo está falando assim, olha, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5, 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui fala, última frase, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Taças de ouro está no plural e orações está no plural. Então, as orações dos santos são as taças de ouro. E o que é o incenso? O incenso é Cristo sendo acrescentado à nossa oração. Então vamos entender agora esses versículos. Eu entro no Santo dos Santos. Agora vamos romper um pouquinho com a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, apresentou incenso
ficou saturado de perfume. Isso é uma figura. Todas as vezes que nós nos voltamos ao nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus, ele é também uma câmara de saturação. Só que eu posso entrar no Santo dos Santos, ter comunhão com Deus, com o meu incensário, e não apresentar incenso. Quando eu saio de lá, eu orei ao Senhor, eu tive comunhão com Deus, mas eu não estou impregnado daquele incenso, daquele aroma de incenso que é Cristo, o bom perfume de Cristo. Número 2. Quando eu entro no meu espírito, no meu ambiente de comunhão com Deus, e oro a Deus, e acrescento Cristo na minha oração, aí tem um aroma. Esse aroma agrada a Deus e vai impregnar a minha pessoa. Isso são figuras. O que é a realidade disso? A realidade disso é que, na minha experiência, muitos de nós, a minha experiência é essa, eu oro muito diante de Deus a minha oração. Os meus problemas, o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu não gosto. E Deus pacientemente ouve, porque Ele ama ter comunhão conosco sobre qualquer assunto. Entretanto, irmão, nós vimos, o encargo central da semana é entrar para sair e falar. Receber algo do Senhor para falar para os outros. Quando a minha experiência é ser enchido do Espírito, ter comunhão com Deus e falar de Deus para as pessoas, eu preciso do respaldo do aroma. Na minha experiência, irmãos, eu cuido de pessoas, prego o Evangelho, apacento e sirvo a Deus. Entretanto, quando eu olho para o resultado é que, isso na minha experiência, tá, irmãos? Poucas pessoas permanecem, poucas pessoas são edificadas, poucas pessoas são nutridas, por quê? Falta aroma de Cristo. Eu oro, eu busco ao Senhor, mas sem incenso. O que é esse incenso? O que é apresentar Cristo diante de Deus? O que é acrescentar Cristo à nossa oração? Então nós sabemos, irmãos, todos nós temos um viver de oração. Nós vivemos, nós oramos todos os dias, hora de manhã, acorda, tudo. Mas a minha oração ela é muito centrada ainda na minha pessoa. A oração onde eu acrescento Cristo no incensário é a oração que se preocupa com o que está no coração do Senhor, com o encargo de Cristo, com o desejo de Cristo, com a obra da cruz, com a experiência da cruz. Essa oração, ela faz da minha experiência no Santo dos Santos uma câmara de saturação. Quando eu termino essa experiência e vou para a etapa seguinte, existe algo que dá respaldo às palavras que eu falo. O que é esse respaldo? É o aroma. Esse aroma é uma experiência sensitiva. Vamos para a segunda experiência, depois a gente fecha tudo no final. Segunda experiência é essa do capítulo 3 de 2 Coríntios. Esse capítulo, esse versículo 13, começa de uma maneira impressionante. Ele começa com uma afirmação: e não somos como Moisés. Se eu lesse essa frase de maneira desvinculada do contexto, eu ia falar, peraí, não, realmente eu preciso melhorar muito, que eu preciso ser igual a Moisés. Mas ele não está falando isso. Ele está falando, graças a Deus que nós não somos como Moisés. Ele está trazendo algo diferente e falando que a experiência de Moisés nesse assunto não é modelo para nós. Então vamos ver qual que era a experiência de Moisés. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face,
para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Essa observação que Paulo fez aqui não está no Velho Testamento, só está no texto que Paulo escreveu. Lá só fala que ele colocava para que as pessoas não vissem o desvanecer da glória, tal, mas aqui Paulo explica as coisas e fala que essa experiência, que muitos podiam achar positiva, foi uma experiência negativa. Olha aqui, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. E ele continua explicando qual foi o resultado da experiência de Moisés colocar véu sobre a face depois que ele tinha comunhão com Deus. O sentido deles se embotaram. O que é essa palavra esquisita? Sentido se embotar. Então isso significa o seguinte, as mentes deles foram cegadas, significa que a mente deles foi fechada, que os sentidos foram endurecidos. Voltando aqui, a cena, Moisés ia diante de Deus, e aí a experiência do sumo sacerdote, o respaldo de que ele teve comunhão com Deus, era o aroma. Ele era saturado com aquele aroma. Mas a experiência de Moisés era ser saturado com a glória e o rosto dele brilhava. Só que ele colocava um véu. O sumo sacerdote, não existe véu para esconder aroma. Só se todo mundo tampar o nariz. Mas para esconder a glória, Moisés descobriu uma maneira. Então, quando Moisés entrava diante de Deus, tinha uma experiência inigualável com Deus. A pessoa de Moisés era transformada a cada vez que ele entrava e presenciava a glória de Deus, mas quando ele saía para falar para os outros, não havia o respaldo da glória, porque tinha um véu diante dele. Sabe qual foi o resultado disso? Uma geração religiosa e completamente à parte do que estava no coração de Deus, porque eles não tiveram o respaldo da glória de Deus enquanto Moisés falava. Senhor Jesus, versículo 14, né? Mas o sentido deles se embotaram, ou as mentes deles foram fechadas ou cegadas, os sentidos foram endurecidos, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que desde Moisés até os dias de Paulo, já haviam passado mais de 1000 anos. E eles continuavam sem uma experiência genuína com Deus, por causa da experiência do véu de Moisés, há mais de 1000 anos atrás. Eles captaram a experiência do véu e não ganharam a experiência de tocar no Senhor. Por que Paulo começa falando esse trecho da palavra? Nós não somos como Moisés. Ele está fazendo uma advertência. Cuidado, não sejam como Moisés nesse aspecto. E ele vai continuar explicando isso nos versículos que se seguem. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí ele começa o versículo 17 de uma maneira maravilhosa. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qual a relação da experiência de Moisés para ele citar o Espírito como o oposto dessa experiência? E que liberdade é essa? Então, a primeira coisa, os judeus se tornaram prisioneiros do véu. E o Espírito, ele traz libertação dos véus.
Sempre que nós entramos no Santo dos Santos, temos uma comunhão com Deus. Essa comunhão é para libertação. Mas, o que são esses véus? Quando nós lemos os livros cristãos tradicionais, fala do véu da religião, fala do véu dos nossos conceitos, fala de muitos véus assim. Mas eu sinto que ainda existe algo pessoal, e eu olhei muito para a minha experiência e descobri alguns véus que precisam ser trabalhados. Primeira coisa, nós temos de entender que o véu é algo físico e está relacionado com a expressão daquilo que Moisés era. Então, ele era colocado sobre o rosto de Moisés. Então, ele era algo que atrapalhava, que impedia a visualização da experiência da glória de Deus. E quando eu olho para a minha experiência, eu consigo detectar muitas coisas que da mesma forma podem trazer dano. E aí ele fala: e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então ele fala, um rosto sem véu, mas contemplando como por espelho. O que é contemplar como por espelho? Vamos lá, você chega diante do espelho. O espelho, ele te contempla. E o resultado de contemplar é que ele vai refletir. Mas, no interior, algumas famílias têm isso. Começou chuva, todo mundo coloca um pano em cima do espelho para não correr o risco de alguém ser fulminado dentro de casa, né? Então, aquele espelho, ele continua sendo um espelho quando ele está debaixo do pano, mas ele não cumpre mais a função de espelho de refletir. Então, ele não pode mais refletir. Paulo está falando da experiência aqui nesse versículo, exatamente a experiência de Gálatas que nós acabamos de ler. Gálatas fala que ele revelou seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Ou seja, vamos imaginar, você está com um chip na mão, carregado com 700 fotos, 1000 fotos. É um chip, está ali. Olha, aqui dentro tem 1000 fotos. Você consegue ver alguma dessas fotos? Não. É necessário aquele chip ser colocado no seu celular ou em algum outro aparelho, né? Para transformar aquele dado binário em imagem. Aí a imagem vem à tona. Então, a imagem, ela foi capturada por uma câmera, foi guardada naquele chip para ser expressa em algum momento. Se ela não é para ser expressa, é só para ser armazenada no chip, para que serve aquela imagem? Então, o armazenamento é para a visualização. Então, nós somos, Cristo é revelado em nós para que nós o preguemos às pessoas. Então, eu entro no Santo dos Santos para aquilo que eu recebi de Deus, o Santo dos Santos, eu levar para outra pessoa. Eu posso ter minha experiência de intimidade com Deus e jamais pregar o Evangelho. Deus vai me transformando, vai trabalhando em mim, mas o trabalhar de Deus, ele só é completo em mim quando eu recebo e transmito. Deus trabalha em mim no dia a dia, na comunhão comigo, enquanto eu entro no Santo dos Santos, nas minhas orações, na leitura da Bíblia, na leitura do alimento diário, na comunhão com os irmãos, nas reuniões da igreja. Deus está trabalhando em mim. E Ele está trazendo coisas para mim, está revelando Cristo em mim. Mas toda a revelação é para que eu o pregue aos gentios. Toda palavra que eu recebo é para cuidar de pessoas. Essa palavra armazenada, parada dentro de mim, com o tempo ela deixa de ser algo saudável. A água é algo imprescindível na vida humana. A maior parte do nosso corpo é água. Quando fala em crise de água, a gente fica desorientado. Semana que vem começa racionamento de água em Belo Horizonte. Eu fico desesperado, pode faltar tudo menos água. Não deixa faltar água.
Água é crucial para nós, mas água parada é fonte de doença. Água em movimento é fonte de vida, mas água parada é fonte de morte. A própria experiência com Deus, parada dentro de mim, sem fluir, vai produzir morte. Então, esse versículo, ele fala da experiência de entrar, ser saturado para pregar entre os gentios. Contemplar e refletir. Contemplar e refletir. Então, isso é, eu recebo e eu transmito a outros. Senhor Jesus. Então, na minha experiência, alguns véus têm impedido esse processo. Eu recebo de Deus, mas na hora de transmitir, não há eficácia na transmissão. É claro, irmãos, nós podemos lembrar, nunca podemos deixar de falar que os pecados nossos, eles fecham por completo a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, 2 fala isso. Então, se eu estou com pecado oculto, não adianta, Deus não ouve a minha oração, está travado. Mas eu estou falando de situações seguintes, onde eu tenho acesso à presença de Deus, Deus me ouve, tem comunhão comigo, eu cuido de pessoas, eu prego o Evangelho, mas não produz fruto. Nós estamos falando, de um ano, 2017 é o ano da organização da casa, para um forte crescimento no ano de 2018. Para isso, irmãos, nós precisamos de tirar todos os véus que impedem que a palavra que a gente fale tenha o devido respaldo. Nós precisamos estar claros de uma coisa: se eu acho que é por meio do que eu aprendi que eu vou levar pessoas à experiência com Deus, esquece, quem fala é a glória de Deus em mim. Quem fala é o aroma de Cristo em mim. Não é a minha habilidade de articular palavras corretas, de organizar as palavras de maneira correta, que vai mudar as pessoas. O que muda é a glória. Se tem véu, pode falar o que quiser falar. Pode falar de maneira correta, completa, mas os sentidos dos outros, quanto mais você fala, mais fechada a pessoa fica. É o que aconteceu com o povo de Israel. A mente deles se fechou. Senhor Jesus. E como esse véu é algo relacionado à minha pessoa, comecei a pensar, que são essas coisas, né? Primeira coisa que eu pensei, que eu ganhei, foi a questão da minha imaturidade espiritual. Em 1 Coríntios, Paulo fala, capítulo 13, 11, que quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então nós temos de ver a primeira coisa, o seguinte: deixar de ser menino não é uma questão que vai passar naturalmente. Coisa que eu mais vejo no mês de julho, que é um tempo de soltar papagaio, tem vento para todo lado, é pai soltando papagaio e o menino doido do lado. Não, é meu menino que está soltando, mas ele não pega não. Não deixou as coisas de menino. Espiritualmente nós somos assim. Coisas de menino nós precisamos de deixar, abandonar. O menino é muito centrado em si mesmo. E se eu tenho um viver centrado em mim mesmo, muito preocupado comigo, com o que eu vou ganhar, com o que eu vou receber, com o que eu vou ter, sabe qual é o resultado? A eficácia daquilo que é falado através de mim se perde por completo. Eu preciso deixar de ser criança espiritualmente. Outro item da minha humanidade que eu pude perceber, que traz muito dano à comunicação da glória de Cristo, por causa do que é como um véu, é um humor oscilante. Eu convivo com as pessoas no meu ambiente de trabalho. Tem hora que eu estou muito bem, estou tranquilo, falo com as pessoas, apracento, Jesus é o Senhor. Outro dia eu estou irado ao extremo, brigo com todo mundo, xingo todo mundo, falo mal do chefe, brigo com o governo.
Essa oscilação é um outro véu que impede a glória de Deus se manifestar de maneira adequada, e o meu falar não produz o devido respaldo do brilho da glória de Deus. O humor oscilante é um item que é um véu que precisa ser tirado e já trouxe muito dano na minha experiência. Outro item que eu colecionei aqui foi uma humanidade comprometida de alguma forma. Conheço pessoas muito espirituais, falam do Senhor, pregam o Evangelho, oram, mas devem para todo mundo e não pagam as dívidas. Irmão, não tem jeito disso produzir resultado. Isso é um véu que você pode falar o que quiser, que tem um véu na sua frente, que a glória de Deus não vai ser manifestada. Você chega num lugar, num estacionamento, não agradece, não pede por favor, com licença, obrigado. Gente, eu mais Raquel, a gente tem procurado desfrutar da experiência de viajar para outros países, né? Vai fazendo as continhas, vai acumulando. Agora vamos. Primeira coisa que eu preocupo em ir a um país é: qual a língua que fala ali? Como que fala naquela língua? Obrigado, por favor, com licença. Onde que tem banheiro? São umas coisas básicas da comunicação. Mas eu começo com, antes de saber sobre dinheiro, antes de perguntar se tem café, que eu gosto muito de café, eu preciso saber falar: obrigado, por favor, com licença. Aprendi essas palavras, elas são cruciais para a nossa comunicação, em qualquer língua, especialmente dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes e com as pessoas que a gente convive. Então, tem alguém que vai fazer algo para você, peça por favor, peça com... Isso é humanidade. Se tem dívidas, irmãos, caiu em dívidas, tal, vamos tentar administrar, cuidar disso, resgatar este véu. Assim como muitos outros relacionados à nossa humanidade, ele é colocado na nossa frente. Fale o que falar. O resultado é difícil de Deus trabalhar com um véu nesse da frente. Então, quanto mais você fala, mais a mente das pessoas vai se fechando ao Evangelho. Mais um outro véu que eu colecionei para hoje, né? Falta de controle nas palavras. O que é isso? Tem coisas que precisam ser ditas. Olha, eu tenho que falar para o Marinho: olha, Marinho, eu tenho que falar isso para você. É algo que precisa ser falado. Mas eu posso falar aquilo de maneira: Marinho, puxa, realmente ficou chateado com o que aconteceu. Eu não coloquei a situação mais leve do que devia, mas ele se sentiu cuidado pelo Senhor. Dependendo da forma que eu falo a mesma coisa, eu causo um estrago, produzo uma tristeza ou uma ira interior e não produzo o resultado esperado. Quem é casado sabe disso. Quem tem filho sabe disso. Você pode falar a mesma coisa para provocar uma reação de arrependimento, e a mesma coisa pode produzir uma reação de repulsa. Depende como você usa as palavras. Saber usar as palavras na comunicação é algo crucial. Então, se eu sou uma pessoa que no meu ambiente de trabalho eu falo as coisas de qualquer jeito e tal, não tem que falar, não, eu sou sincero, meu negócio é isso, o que tem de falar eu falo mesmo e abro o verbo, tá bom. Mas isso é um véu, e quando você for falar do Senhor, for cuidar das pessoas, as palavras estão corretas, mas um véu que está na frente vai fazer os sentidos dele se embotarem, ou seja, a mente vai fechar. Mais um véu. Não saber ouvir. Nós precisamos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Não é fácil isso, irmãos. Uma vez eu aprendi isso com o irmão Reinaldo. A gente saiu para cuidar de uma pessoa. Ele falou para mim: olha, nós vamos lá hoje, a gente deve voltar lá mais algumas vezes, e a gente não vai conseguir falar nada, que a pessoa está muito cheia. Enquanto ele não falar tudo o que ele tem de falar, ele não estará pronto para ouvir. Foi um bom aprendizado para mim. Então, antes de saber falar, eu preciso saber ouvir. Esse véu também. Enquanto a pessoa está cheia, precisando de falar, e eu não estou pronto para ouvir, fale o que quiser, nada vai entrar. Tem um véu na frente.
indisponibilidade. Você tem o seu vizinho precisa de muitas vezes de você nunca pode. Aí o dia que tem saída para o evangelho, você quer ir no vizinho pregar o evangelho. Se você não é disponível para ele, ele não estará disponível para te ouvir. Então, os véus são itens que eu relacionei com a nossa humanidade. São muitos itens que precisam ser removidos para que a glória de Deus seja manifestada. Quem prega o evangelho, quem cuida de pessoas, quem apacenta pessoas, é a manifestação da glória de Deus. Não são as minhas palavras. As minhas palavras, como foi na experiência de Moisés, elas produziram trancamento de mente fechada, por mais de 1000 anos, até que viesse o evangelho da graça. Por isso que ele fala, mas quando algum deles se converte, o véu é removido. Nós estamos na era da graça, irmãos. Já estamos fora da experiência de Moisés, e por isso que Paulo começa esse trecho falando de essa afirmação: Senhor Jesus, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Irmãos, nós não podemos ser como Moisés e colocar véu sobre a face. Se nós queremos crescer em número, se nós queremos ganhar a nossa própria casa, nós precisamos trabalhar esses itens da nossa humanidade que impedem a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor.